Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade, tá, às aulas de Geografia para vocês aí, meus queridos, no 4º ano. Meus amados, nós vamos estar dando continuidade agora falando sobre o conteúdo do mês de maio, introduzindo o conteúdo do mês de maio, tá bom? Veja bem, conteúdo do mês de maio, primeiro texto referente ao conteúdo do mês de maio está aí na página 278, é o início do conteúdo. Mas a gente gostaria de repassar logo de início as atividades aqui, tá bom? Que vão estar aqui dentro das páginas 283 e 284. São as atividades, são poucas questões, tá bom? Dá para você responder pelos textos que a gente vai estar explicando agora. E qualquer dúvida, na videochamada a gente vai estar ali no espaço com vocês podem tirar essas dúvidas, tá bom? Veja bem, atividades do espaço rural. Quando eu falo espaço rural, automaticamente eu estou me referindo ao campo, tá bom? Veja bem, a imagem de abertura de vocês aí no livro é esta daqui, tá bom? Só lembrando que nós estamos aqui, como vocês podem ver, no módulo 2, tá bom? Eu coloquei aqui para que você não fique com dúvida. O capítulo é o capítulo 4, mas é no módulo 2, tá bom? E as atividades estão aí. Veja bem, queridos. Como vocês podem ver, uma pessoa conduzindo gado, tá bom? Para ficar confinado em uma propriedade. Aí você diz assim, mas o que é confinado? Confinamento, tá bom? É você prender dentro de um espaço cercado alguma coisa. Pode ser algum tipo de animal, ou você mesmo, o ser humano, pode ficar confinado dentro, por exemplo, de uma prisão, dentro dos muros de uma prisão, ele está confinado, ele está preso. Está separado do meio social, ou do grupo, ou do espaço aberto, tá? Da liberdade natural, e ficou preso em um determinado lugar. Tá? No caso do gado, confinamento é justamente isso aí. Ele é preso dentro de uma roça, tá bom? E ali dentro ele vai receber comida na cocheira e automaticamente cuidados veterinários, tá bom? E também vitaminas apropriadas. Ou seja, ele vai ter um cuidado especial. Isso aí é confinamento. Nós vamos ver em que situação isso é aplicado ao longo do conteúdo. Porque nós vamos ouvir falar em pecuária rural e pecuária pecuária intensiva e pecuária extensiva, tá? 2 tipos de pecuária. Na pecuária que é praticada no meio rural, tá bom? Tem 2 categorias, que é a intensiva e a extensiva. A gente vai falar ao longo do conteúdo, tá bom? Mas agora a gente vai se ater aqui ao conteúdo que a gente está trabalhando. Veja bem, atividades econômicas do espaço rural. Como vocês podem ver, a agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades desenvolvidas no campo. E elas compõem o setor primário da economia. Vou falar por que o setor primário. Porque de lá vem a matéria-prima, é onde é produzida a matéria-prima, que vai servir aos demais setores da economia, que é o setor secundário e terciário, tá bom? E você vai ver ao longo do conteúdo em cada uma dessas situações aí. No caso do setor secundário e setor terciário da economia. Mas primeiramente a gente vai falar sobre o setor primário, para que você compreenda e consiga diferenciar ao longo do conteúdo cada um desses 3 tipos de setores da nossa economia. Veja bem, a agricultura é a primeira parte, tá, que a gente vai começar a falar. No caso, ó, a agricultura pecuária, tá, e o extrativismo. No caso, a agricultura, atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas e até mesmo da colheita de produtos como arroz, feijão e milho. Veja bem, garotos, a agricultura justamente trabalha a questão do plantio, ou seja, vai ser produzido ali a matéria-prima, que pode vir mais tarde aí para a indústria e depois ir lá para o comércio, tá bom? No caso a indústria, setor secundário e o comércio terciário. Veja bem, queridos, vocês vão ver que para tudo isso há um processo, tá bom? Que acontece gradualmente para que uma coisa, digamos assim, não funcione, ou melhor, funcione harmoniosamente com as demais. Ou seja, o setor primário fornece a matéria-prima para o setor secundário e mais tarde para o terciário. Veja bem, a agricultura permite todas essas, todo o plantio e a produção desses produtos. E esses produtos podem ser utilizados para alimentar pessoas, outros animais e para fabricar diferentes tipos de produtos para a indústria. A laranja, por exemplo, é usada para a produção de suco.
e o algodão na produção de tecido. Mas tem outras coisas, tá? Por exemplo, outras frutas que também podem ser desenvolvidos outros produtos daí. Tá? Por exemplo, os ovos que são produzidos pelas galinhas lá no setor primário, ou seja, na pecuária, lá na agricultura, lá na roça, no caso. Por exemplo, aqueles ovos podem ser vendidos e eles vão ser transformados em matéria-prima, ou eles são a matéria-prima, por exemplo, para a produção de bolos, de outros produtos, tá? Variados. Bom, veja bem, pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, tá bom? Com bois, suínos, aves, caprinos, equinos e peixes. Enfim, na pecuária se cria animais. Principalmente aí, geralmente quando se fala em pecuária, se refere mais ao gado, porque é um dos criatórios, dos rebanhos que melhor caracterizam, tá bom, a pecuária aqui na nossa região. Veja bem, a pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, aves, caprinos e suínos, equinos e peixes. Com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como carne, leite, couro. Isso aí, matéria-prima, tá bom? Que serve mais tarde de alimento para a fabricação de outros produtos na indústria, tá bom? E aí depois, o couro, por exemplo, é usado na fabricação de sapatos, de calçados, em forma geral. E depois vai vendido no comércio, que no caso seria o setor terciário, tá bom? Porque é uma prestadora de serviços. Então assim, ela recebe da fábrica, que no caso é o setor secundário, e vai para o comércio, que é onde você vai comprar, tá bom? Então o comércio, no caso, é uma prestadora de serviço que acontece na cidade, está incluso no setor terciário. Veja bem, extrativismo. Nós vamos falar aí sobre essa questão do extrativismo, tá? Veja bem, nós vamos ver também que ele pode se dividir em 3 tipos, em 3 categorias. Mas, primeiramente, definindo aqui extrativismo, consiste na atividade realizada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Ou, no caso, a retirada de produtos da natureza. Por exemplo, quando você tira madeira para fazer, digamos assim, o carvão, por exemplo. Você está praticando extrativismo, você está tirando da natureza a madeira, que é a matéria-prima, tá bom? Para você realizar, ou construir, ou fazer alguma coisa, produzir alguma coisa com aquela madeira. Você pegou a madeira, por exemplo, levou para um lugar onde vai ser trabalhada a madeira para fazer móveis. Então você usou um produto da natureza, você retirou ele da natureza, você tirou de lá, automaticamente você praticou extrativismo. Veja bem, nós vamos dizer que o extrativismo se caracteriza em 3 tipos. No caso, primeiro, extrativismo mineral. Extrair do solo e do subsolo recursos como ouro, pedras preciosas, tá bom? E outros produtos e outros minérios. Pode ser até água mesmo, que quando você cava um poço, tá? E você retira a água, você está praticando extrativismo, no caso mineral, tá bom? Por exemplo, extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, peixes, mas também podem ser animais que vivem na terra, como por exemplo, um veado ou uma cutia. Quando alguém mata, automaticamente está praticando extrativismo animal, tá bom? E o extrativismo vegetal consiste na extração e coleta de recursos vegetais, como madeira, seiva, frutos, entre outros produtos que a natureza fornece, tipo na parte vegetal. Por exemplo, quando você planta, digamos assim, uma propriedade inteira de cajueiros, automaticamente você coleta o caju, a fruta, automaticamente você está praticando o extrativismo vegetal. Enfim, veja bem, a importância da agricultura familiar. Nós sabemos que aqui no Brasil é desenvolvida a agricultura familiar. As famílias produzem em uma propriedadezinha pequena vários tipos de produtos. Às vezes planta na mesma propriedade arroz, o feijão, o milho, às vezes cria animais, às vezes ela, por exemplo, perfura o solo e faz um poço ali para tirar água, para regar a plantação. Isso aí é agricultura familiar. E o governo investe muito nesse tipo de agricultura porque ela é lucrativa e ela é rentável para o sustento das famílias. No caso da agricultura familiar, o agricultor planta vários produtos numa pequena área, só com interesse de sustento mesmo, da própria família. Então nós chamamos de agricultura familiar porque é desenvolvida pela família, tá bom? E para o seu próprio sustento. Mas vocês vão ver outros tipos de agricultura, tá? Ao longo do conteúdo. Nós vamos falar aí sobre a agricultura extensiva, tá bom? Que ela tem o objetivo de produzir para
vender lá fora, em grande quantidade, um mesmo tipo de produto. Geralmente nesse tipo de agricultura se planta um só produto, tá bom? Então uma propriedade gigantesca, tá? Com o objetivo de vender lá fora aquele produto a bons preços. Aí veja bem, muitos produtos que chegam diariamente à nossa mesa são produzidos em pequenas propriedades rurais. Por exemplo, a alface que você come no seu almoço, na sua janta, você compra de um proprietário que plantou no seu quintal ou dentro da sua rocinha ali, onde está a sua casa. Isso aí é agricultura familiar. Lá ele planta o alface, o milho, o feijão, às vezes até o arroz, se é uma área inundada, tá? Tipo de um brejo, por exemplo, ele pode plantar até o arroz. Enfim, dentro da mesma propriedade ele tem vários produtos e ainda cria animais, tá legal? Cria galinha, cria o boi, cria uma ovelha, enfim, dentro da mesma propriedade, agricultura familiar. Então, em 2009, os alimentos produzidos pela agricultura familiar passaram a fazer parte da refeição de escolas, de entidades filantrópicas, e só nessa questão de entidades filantrópicas, é qualquer instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo ou finalidade prestar serviços à população, tá bom? Por exemplo, no caso de escolas que tem o objetivo de prestar vários serviços, porque é um serviço de grande importância. Às vezes, no cardápio da escola, se recebe o governo, digamos assim, local, o prefeito, compra de um produtor da agricultura familiar, produtos como alface para fazer a comida, o lanche. Às vezes compra a carne, compra ovo, tá? Enfim, isso aí, por quê? Porque ele quer incentivar a produção da agricultura familiar e também a amplitude, que os produtores produzem em maior quantidade, até mesmo para poder abastecer ali a região, entendeu? Mas ainda assim continua sendo agricultura familiar pelas características. Por quê? Porque é praticado dentro da propriedade do próprio agricultor, pela própria família, tá? E com o objetivo de sustento familiar. É claro que se sobrar um pouco, ele pode vender lá fora, mas ainda assim, agricultura familiar. Meus amados, chegamos ao final do conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês. As atividades estão aí. Até a nossa próxima aula de geografia, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho cada parte desse conteúdo. E até a próxima videoaula de geografia. Um abraço.